HCTR11. Acho que no mês ele está caindo mais de 30%. É um fundo imobiliário que... Qual que é o número de cotista desse fundo imobiliário? Tem mais de 200 mil, deve ter uns 205. A gente viu esses dias. Olha só que engraçado, né? O HCTR, ele, em número de cotistas, é um fundo imobiliário muito representante. Né? Pô, mais de 200 mil cotistas. E mesmo depois da queda, a gente observou, acho que foi antes de ontem, que o número de cotistas continua igual. Ou seja, as pessoas estão lá perdendo dinheiro, vendo, né, especialistas, analistas como o Ricardo falando, olha, mesmo depois daquela queda, não é uma boa oportunidade, pode vir mais mar turbulento pela frente, e a galera não vende. Né? Fica na expectativa ali de que, não, pode recuperar. Mas eu queria te perguntar, Ricardo, primeiro, né, o que está acontecendo com o HCTR? Porque é um fundo imobiliário e, teoricamente, muitas pessoas, né, talvez elas tenham ouviu um vídeo no YouTube falando, não, fundo imobiliário é super seguro, não tem risco de dar problema. Né? Então, primeiro, depois eu faço outra pergunta. O que aconteceu com o HCTR aí? Vamos lá. O fundo ele é um fundo de papel, fundo de dívida, fundo de CRI. Então, ele tem um patrimônio. O patrimônio dele hoje é superior a 2 bilhões e 400 mil. E esse patrimônio foi... O que o gestor fez? Comprou CRI, comprou dívida. Acontece que você tem ali operações de maior nível de risco. Então, você tem muita multipropriedade, né? Você tem alguma fração de loteamento, que é um tipo de dívida que paga mais, que tem o yield atrativo. Então, você olha lá, IPCA mais 15% ao ano, que maravilha. IPCA mais 20% ao ano, maravilhoso. Maravilhoso se for pago, né? Eu tenho um amigo que tem uma frase que é ótima. Ele fala assim, quando eu vejo um CRI que é IPCA mais 6, o devedor tem um problema. Quando eu tenho um CRI que é IPCA mais 20, o credor tem um problema. Né? Então, o que aconteceu? Muitas dessas operações começaram a dar default, começaram a dar problema. Né? Então, tem empresa ali que entrou em recuperação judicial. O famoso calote, default. Famoso calote. É um nome chique para calote. Então, você tem empresa em recuperação judicial. Você tem empresa que pediu... Aí vem mais um nome chique. Tá lá no relatório. Eu adoro esses nomes. Waiver. Waiver Perdão. Assim... Waiver dá uma moralzinha. Dá uma moralzinha pra mim. Ó, agora não dá. Aquela grana que você emprestou pro cunhado, e o cunhado chegou e falou, esse mês não vai rolar. E o cunhado pediu waiver. Né? É o waiver que tá lá no relatório. É isso, ó. Rolou, postergou. Então, quando você posterga isso... Então, olha só. Você tá falando de um devedor que tem baixa qualidade de risco de crédito. Né? Por quê? Porque, olha só, alguém aceita pagar IPCA mais 15 porque ninguém ofereceu para ele dinheiro IPCA mais 10. Se tivesse oferecido, ele tinha tomado. Ninguém ofereceu dinheiro IPCA mais 7 para ele tinha tomado. Ele só conseguiu tomar IPCA mais 15. Né? Então, daí você já tem uma ideia da qualidade a história do Jota, né? Exato. Você já tem ideia do... 30% da pessoa está querendo pagar porque ninguém mais quer emprestar dinheiro para ela. Exatamente. Aí a empresa entra em recuperação judicial. Poxa, está em dificuldade. Aí essa empresa está lá vendendo os ativos dela de multipropriedade. Você sabe, agora pensa, vai do outro lado, na outra ponta. Quem é que sente confortável de comprar um imóvel de uma empresa que está em recuperação judicial? Eu não me sentiria tão confortável. Né? Então você entra num ciclo muito ruim, negativo. E isso com muitas operações do fundo. Tá? Então você tem muita coisa lá que está em waiver. Olha, te pago depois. Acertamos aqui a dívida. Acertamos em que condição? Olha, o CRI era IPCA mais 10, agora é IPCA mais 15. Pô, mas peraí, você não conseguiu me pagar IPCA mais 10, a gente repactuou aqui, só que agora é IPCA mais 15. Às vezes, é assim, o dever fiduciário obriga, né, obviamente, o credor a fazer isso. Não dá para você simplesmente dar waiver para o cara e falar, não, as condições são as mesmas. Só que na prática, né, não tem bobo. Né? Você não conseguiu pagar IPCA mais 10, você vai me pagar IPCA mais 15? É o famoso risco moral, né? Você fala, tomara que dê certo. Sim. Né? Tá rezando ali agora. Tomara que dê certo. E isso tem uma quantidade relevante do patrimônio que está em situação... tem mais percentual do patrimônio, ou com waiver, né, ou em empresa de recuperação judicial, ou inadimplente efetivamente... No HCTR. Do que redondinho, pagando bonitinho, do jeito que era a dívida original. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O dividendo desmoronou. A carteira de crédito, toda cagada. Tem coisa que tá em default, atraso, waiver, um monte de coisa. A maior parte da carteira, certo?
Agora, é engraçado, porque aconteceu isso com uma boa parte da carteira de um ativo que, teoricamente, está diversificado em diversos ativos. Você não vê, se isso fosse algo, na minha visão, generalizado, tá pegando o mercado de crédito, sabe? O mercado de CRI tá sendo abalado. Você ia ver os movimentos, pelo menos em menor intensidade, em outros fundos de papéis. Mas perceba que o movimento que é muito concentrado no HCTR. Né? Então, é uma... Que diversificação é essa? A diversificação lá não é uma diversificação tão boa. Uhum. Tem um certo nível de concentração em algumas empresas, então você tem lá uma diversificação no Gramado Parques, que é um dos problemas. Você tem uma diversificação no circuito de compra. Do circuito de compra, então, é a diversificação que é... O que é o circuito de compra? Circuito de compras é um shopping que foi feito para acoplar a feirinha da madrugada de São Paulo. Então, aquele negócio que acontecia ali na rua, fizeram um shopping ali na região e colocaram uns boxes lá, uns monte de boxes lá dentro. Então, tem um monte de box lá, chamado de shopping, né? E aí, esse fundo, ele entrou na dívida. O primeiro movimento estranho que aconteceu foi quando o fundo pegou uma parte da dívida e transformou em equity. Ou seja, você virou sócio. Uhum. Por que ele fez isso? Ele pode fazer isso? Pode. Como categoria de fundo de imobiliário? Pode, porque ele é credor da... Pode, porque ficou uma fração pequena do portfólio. Né? Ele tem uma margenzinha ali que ele pode não investir só em papel. Pode. É igual fundo de ações. Ele pode ter 30% de renda fixa. Né? E ele continua sendo fundo de ações. Então, o primeiro movimento estranho foi aí. Por que ele pegou a dívida e transformou em equity? Porque ele estava acreditando que aquilo ali ia ser um negócio espetacular? Não, porque o devedor não estava aguentando. Sim. Aí ele falou, o jeito de eu salvar um pedaço aqui vai ser virar sócio desse negócio, entendeu? Antes que esfarele tudo. Né? Quer dizer, você tem concentração aí, você tem concentração no Gramado, lá nas questões de Gramado Parque, e outros ainda dando problema, e são posições, ainda deu azar, né? São as posições mais concentradas que deram problema. Aí pesou. Fora isso, a própria gestora tem outros veículos de investimento que possuem o quê? Os mesmos ativos. Então, na época que estava tudo indo muito bem, o que as pessoas fizeram? Vou diversificar o fundo imobiliário. Então, eu vou comprar ele, vou comprar o outro que era da mesma gestora, o outro que era da mesma gestora. No final do dia, ela estava com o risco sombreado. Eram os mesmos CRIs. Aí, quando deu problema... pegou a carteira da pessoa inteira. Então, pegou HCTR, pegou Tordesilhas, pegou Versalhes e por aí vai.